questionar ou não questionar? Eis a questão. E então a gente vai falar disso, de questionamento e emoção. Então vou trazer umas questões. A gente tem duas formas de questionar e a gente olha para situações das nossas vidas que às vezes não nos agradam ou não se apresentaram da forma que a gente gostaria ou esperava ou de acordo com o nosso controle. E o nosso questionar, por que tá tudo ruim? Mas por que aconteceu desse jeito? Eu fiz com tanto, eu botei amor e carinho, mas deu errado. E você bota esse monte de nomes, de etiquetas para aquela situação. Mas olha a energia desse questionar. Ele já veio como o quê? Uma reclamação, na realidade. A energia que carrega esse questionar é de reclamação. Lembra do exercício lá do Equinaz, né? Volta e eu me lembro e eu tento refletir. Opa, vou começar a contar a partir de hoje, a semana inteira sem reclamar, né? Então essa é uma forma de questionar. Na realidade, é um questionamento escondendo uma reclamação. A outra forma é a mesma situação da sua vida, é a mesma pergunta que você vai fazer, só que agora eu posso trocar essa chave e fazer o mesmo porquê, só que um porquê curioso. Ué, por quê? Estou interessada em saber mais sobre esse assunto que eu estou chamando de negativo, que acabou comigo, que me fez chorar. Claro, tem a carga emocional, mas eu posso fazer essa pergunta. Lembra do nosso lindo ensinamento lá de trazer a ingenuidade, trazer a energia infantil? Esse lado se aplica aqui um pouco. Eu posso fazer essa pergunta com a curiosidade daquele que não sabe nada sobre. Eu posso me colocar no lugar daquele que não sabe nada sobre essa situação que, no caso, estou reclamando. Nós, como seres limitados, a primeira reação que vem pra gente, né, daquela situação ruim é um reclamar. Aqui eu já tô dual, né? O mundo da dualidade, a terra, a matéria, né? A gente vive luz e sombra, sim e não, certo, errado, claro, escuro, né? E tem uma dificuldade de ver os entremeios, de soltar da dualidade, né? Aí você vai falar, nossa, mas então você vai entrar no papo da não dualidade, né? Budismo, taoísmo, Advaita Vedanta, né, que falam sobre, que entram com força na filosofia não dual, e isso parece complicado. Calma, não vou trazer, não vamos aprofundar nisso hoje, mas porque eu posso entrar nesse, ele pode parecer complicado, só que não é. E se eu simplificar, né? Vamos voltar então um pouquinho para a dualidade para eu simplificar onde que a gente quer chegar aqui com esse assunto. E isso é desenho da biologia humana. Eu vejo as coisas e julgo o que é bom, o que é ruim. Se é atraente, se aquela comida tá cheirosa, não tá estragada, eu quero me aproximar, eu quero comê-la, eu quero experimentar, seja comida, relacionamento, todas as coisas do universo. Se essa coisa, relação, comida, etc., infinito, me causa repulsão, eu julguei, eu vi, de acordo com o meu paradigma, eu observo, julgo, presta atenção nessa palavra, se aquela coisa traz elementos negativos lá, inspirado no que eu sei como indivíduo, repulsão, né? Olha para essas duas figuras aí, a carga de dualidade que tem nessa informação aqui, né? Quem tá julgando o que é bom e o que é ruim? Nós, correto? Nós, como seres humanos, encarnados na matéria, baseado em quê? Nos nossos 5 sentidos, porque tudo que é materializado aqui é percebido, experimentado, vivido através desses 5 sentidos: visão, tato, olfato, paladar. Todos eles, como sabemos, têm começo, meio e fim, têm limitações. Portanto, a gente só consegue ler nossa realidade material baseado nesses sentidos limitados. E o que eu tô usando para fazer essa separação e reparar se a coisa é boa ou ruim, entre aspas, já vamos chegar lá, porque não só esses sentidos limitados, mas todo o nosso histórico, nosso paradigma, como eu fui criado pela minha família, que histórias as minhas famílias e gerações anteriores me contaram. Eu sou altamente influenciada por isso, todas as minhas decisões, julgamentos, etc. Então, aí, onde que isso me levou? A gente sempre cai lá em Yeshua, né? Jesus, quando ele fala assim, não julgar,
talvez isso está me levando para uma extensão do não julgamento. Qual o significado real do não julgamento? Pensa aí, vou fazer uma pausa dramática. Talvez, será que não seja? Tô jogando aqui uma hipótese, tá, gente? Como pesquisador da existência e da consciência. Será que não é simplesmente avaliar se é sim e não, dentro da dualidade aqui? Se é sim e não, se é positivo, se é negativo. Ah, então se é amoroso, se é do bem, se é caridade, eu vou, me chama que eu vou. Se é negativo, briga, tal, 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 tchau, que eu tô fora. Não estou, lembre, presta atenção, tô falando que certo ou errado. Tô falando que a gente julga baseado nos elementos da dualidade. Será que a extensão do não julgar não seria, então, eu entrar no meio, no neutro, onde não há balança? Se eu tô no meio do caminho, o que o budismo fala sobre o caminho do meio, né? Se eu estou nesse lugar de equilíbrio e equilíbrio, eu não avalio, baseado no meu histórico, se aquilo é sim ou não. Se eu vou me atrair ou se eu vou repudiar. Então, e se... Aí essa pergunta, o que carrega significado? Tá vendo que todas as coisas que eu botei aqui são perguntas, era pra falar sobre questionar mesmo. E se as coisas por natureza não carregam significado? E se as coisas originalmente de sua fonte não são nem negativas e nem positivas? Ou seja, eu não preciso nem me esforçar. Então não é difícil. Então é fácil. Se elas originalmente vêm sem carga, nem positiva e negativa, quem atribuiu essa carga fui eu como ser humano, baseado no meu histórico, na minha crença, nas minhas verdades. Se eu considerar que a natureza das coisas é sem peso, sem medida, e elas vêm neutras, será que eu não chego perto desse lugar do não julgamento? De novo, né? Se eu voltar e falar, então o que eu fiz até hoje era sempre errado, agora vamos passar a ser certos. Se eu pensar assim, eu continuaria na dualidade, né? Então, quais são as sugestões? Não necessariamente, se eu não necessariamente julgar como certo e errado, talvez eu comece a entrar num lugar de não julgamento, ou seja, na expansão. Porque a gente aprendeu essa lição do julgar escutando e dando um já peso. Ó. A própria lição já carrega a questão do dar o peso negativo. A gente deu o peso negativo para a palavra julgar. Só que, no mundo da matéria, eu preciso ter discernimento, que é quase que um sinônimo aí do julgar, para avaliar se coisas, eficiência. Eu uso muito esse termo ao invés de certo e errado, sim, não, positivo, negativo. Eficiente ou não eficiente para aquilo que eu quero no momento. E aí isso me lembra também de Jesus lá nas vivências. Pode crer, em nenhum momento lá ele ficava falando, isso está certo, faça isso porque isso está certo, isso está errado, não faça isso, porque... Não, ele sempre achava um lugar, por isso parábolas e etc, história, metáfora, para encaixar eficiências e ineficiências. Por quê? Eu vou dar mais exemplos depois, mas já vai colocando o da sua vida aí. O problema que você está passando agora. Então a gente precisa nem se esforçar, porque é a realidade que já vem, o elemento já vem neutro, né? Então, uma sugestão que eu gosto é essa, eu posso trocar então o certo e errado por eficiente e não eficiente para aquele objetivo do seu momento. E olhar para isso, esse que é um dos exercícios mais difíceis. Até dá, por isso que eu mantive essa foto aí, né? Dá um desconforto no seu corpo, pensar que, mas peraí, aquela certeza absoluta que eu tinha até ontem sobre o que é bom, o que é caridade. Não, calma, não estou falando para jogar fora a sua noção do que é amor, não é isso. Quais certezas, quais paradigmas? Olha para as certezas que você tem hoje que estão sendo eficientes ou ineficientes para cada diferente história, para cada diferente momento da sua vida. Talvez lá quando você era mais jovem funcionou de certa maneira que não funciona mais hoje. Ou as certezas e verdades e coisas absolutas que eu trouxe da minha avó, talvez num mundo hoje modificado por tantos fatores, não funciona mais igual. Não estou pedindo para ninguém derrubar nada aqui, é um prestar atenção em detalhes e sutilezas, de preferência sutilezas. Vai doer? Vai doer. Onde que eu vi isso agora? Ah, foi no vídeo, vou até passar o link aí depois se quiser ver. Ferida
para você ajudar a curar aquela ferida, você vai limpar, a ferida vai doer mais do que deixar ela apodrecer. Então essa é uma grande realidade das coisas, né? Aí, você atribui significado para aquela realidade, situação, pessoa, qualquer coisa que chegou na sua vida que era originalmente neutra, eu atribuo esse significado, correto? Parte disso criou as minhas certezas, que molda como eu experiencio minha vida hoje. Aí, por acaso, coincidência que não é coincidência, estava lendo esse livro aí, A Matemática do Coração, a solução da matemática do coração. Nesse livro ele vai entrar nesse capítulo, fala um monte de coração, é maravilhoso, dá exercício, super recomendo, tá até aqui, ó. Heart Math Solution. Depois eu vejo qual é o nome em português. O que a gente fez até agora como ser humano, né? Todas essas últimas gerações, eras humanas, a gente favoreceu muito, agora, né? Favoreceu muito o ar, o racional, o pensamento. E aí a gente desenvolveu maravilhosamente bem tecnologia, mobilidade, saúde, ciência, um monte de coisa. E aí, por que eles falam nesse livro? Fica aqui comigo, ó. A fronteira, depois eu entro nos outros 2 itens ali. A fronteira do emocional é a última a ser conquistada pelo humano. Porque a gente trabalhou um monte lá no mental, no racional, no ar, e desenvolveu maravilhosamente bem. Com isso, a gente levou menos energia pro coração, o emocional, a água, e desenvolveu não tão bem quanto, né, até agora, nesse momento da nossa história, a inteligência emocional. Porque a inteligência emocional, olha só como é manifestado isso na nossa realidade, através de como a gente vê o psicólogo, o terapeuta multidimensional, todas as nossas coisas aradas que a gente adora fazer, né, o tarô, todas as coisas, a gente diminuiu a importância, falou que não, isso aí não tem valor científico, isso aí é para, né, ciência, então não vamos considerar, não vamos dar o valor, a credibilidade e tal. Mas o que é isso? Inteligência emocional. São os elementos, emoção, tal, que eu não posso botar no microscópio. Eu não vou ver a célulazinha se multiplicando porque eu tô falando de emoção. E, aliás, o coração é muito mais inteligente, inclusive em termos neuronais, físico-químicos, que o cérebro. Mas isso aí é tema para uma outra conversa. Bom, seguindo. Sentimento. Vamos lá no início do rolê. Sentimento, aquilo bem, é quase que físico. Eu tenho uma experiência de um sentimento lá na minha vida. Quando eu era criança, minha mãe me tratou de certa forma, eu senti uma experiência. Essa é uma experiência consciente da sensação. Ela é ativada através do corpo material. Minha mãe fez uma coisa legalzinha pra mim lá quando eu era criança e eu senti um quentinho no coração, né? Apaixonou, a pupila dilatou, a mão suou. Sempre tem uma resposta primeira no físico, é o corpo. Aí, eu cresço esse sentimento, eu dou significado para ele, eu entendo, eu vivo ele no meu corpo, ele se transforma em emoção, ele é um sentimento com a força do movimento, com a energia. O que é emoção, o significado da palavra emoção? Energia em movimento. Então eu transformei o sentimento numa emoção, vivendo ele através do meu corpo. Essa emoção que se move em você, com essa energia que ela tem, e te move, olha que maravilhoso, eu amo! Porque ela cria as referências no seu corpo e é uma grande... Esse T move aí, por isso que eu botei em garrafais. É um lugar que a gente tem que voltar a olhar. Se eu volto a abrir meu coração e olhar pro meu coração, eu entendo a minha motivação. A motivação através da energia que eu quero. Se eu quero estar numa frequência mais elevada, já vamos chegar lá, eu abro esse caminho. Aí, qual é prosseguindo aí a reação que está acontecendo no humano? É a sensação, a parte física, que gera uma reação fisiológica lá no cérebro, lá no seu corpo inteiro, todas essas coisinhas, os exemplos que eu dei, mais reconfigurações neuronais lá na cabeça, que daí eu entendo, eu crio uma historinha. Com o quê? Com a minha mente consciente, com o meu pensamento, que é gerado a partir dali. Ah, então, minha mãe me tratou... Tô indo lá na criança porque é onde a gente tá mais esponja e absorve esse... Mas é meio que na vida inteira, mas... Vocês sabem, né? Que lá, até os 7 anos, aquela história. Forma esse serzinho que a gente é hoje, indivíduo, materinha. Aí, nesse ciclo, eu senti sensação, tal, criei, moveu dentro de mim uma coisa forte.
dei um significado através do meu pensamento. Falei, putz, então mãe é legal, é acolhimento, me tratou assim, assado, criei essa história. O que acontece? A partir de toda essa cadeia aí, esse rolê energético que tá acontecendo fisicamente, emocionalmente, mentalmente, todas as camadas, eu atribuo, como cérebro maravilhoso que sou, uma carguinha positiva ou negativa. No sentido literal, é mesmo. São cargas elétricas que estão correndo no nosso corpo, gerando tudo isso. A conversa entre um neurônio e outro é total carga elétrica, mais e menos. Então, literalmente, na matéria é isso mesmo. E em todas as camadas, né? Então, eu formo essa historinha com essa percepção. O que acontece com o ser humano, que é uma coisa maravilhosa? Ele gosta de familiaridade, ele gosta de manter, de ficar na zona de conforto. Então, mesmo quando eu vivo e repito, sou eu que tô repetindo minhas experiências negativas, né? Lembra que não é culpa, é responsabilidade, tal. Quando eu repito, o nosso subconsciente tá fazendo esse movimento aí, porque a gente gosta da zona de conforto, dessa historinha que a gente criou, e a gente repete. Então, falamos lá de julgar. Agora volta aqui, mais uma, perdão. Pensa aí, ó, rever a minha definição de perdão. Eu posso entrar eu falei sobre estender o nosso conceito de julgar, do não julgar, do que é julgar. Como é estender o conceito do que é perdoar? A gente sabe que perdoar, literalmente, é muito fácil o significado. Ah, eu perdoo meu vizinho lá que ele pisou no meu calo, tal, e a gente se entendeu, eu perdoei. Perdoei minha mãe que fez um não sei o que comigo, meu pai, meus parentes. Só que o que é o estender esse perdão? Onde a gente tá tendo dificuldade para olhar e perdoar? Nós mesmos. Será que o perdoar, então, não seria... Que, de novo, é uma pergunta que eu tô jogando uma sementinha aí. Você planta aí no seu jardim, você achar que serve, tá? Se não servir, joga fora. Será que, então, perdoar e estender o conceito de perdoar seria eu entrar num auto-perdão e me auto-perdoar dessa historinha, dessa linha que eu gerei e criei? Observa aí o teu perrengue de hoje. Pode ser pequenininho, pode ser médio, pode ser grande. Observa o que você está chamando de negativo. Vamos julgar? Vamos estender o que eu acabei de falar aqui. O estender, o que é o julgar para além da dualidade, sair do positivo e negativo. E se essa coisa que eu estou experimentando hoje vinha com uma carga neutra e eu criei, através dessa historinha toda aqui, eu adicionei carga negativa nela e tô chamando. Na verdade, o meu subconsciente, que é mais inteligente que eu, ou seu eu maior, como queira, talvez ele esteja, às vezes ele é mais inteligente que a gente, né? Porque tá fora só da matéria, não tá dentro dos 5 sentidos limitados. Talvez ele atribuiu utilidade, lembra que eu falei de eficiência? Utilidade para aquela situação que eu chamei de negativa. Ainda é você. Só que tá no nível subconsciente, mas ainda é você. Então você tá vivendo e repetindo, familiaridade, a situação negativa, porque você viu utilidade nela. Entendeu? O não julgar. Se eu jogo para um lugar neutro, paro de julgar, paro de chamar de negativo. Agora eu olho através da lente que nós aqui temos esse poder, só a gente querer acessar, de abrir este lugar para você escutar. Se eu abro o meu coração, através dali é o melhor canal, né? De escutar o seu mentor, sua intuição, tal. Eu escuto o que o meu subconsciente, o meu eu maior, ou o meu está usando, vendo significado, sentido e utilidade nessa situação para mim hoje. Então vamos rever a definição de perdão, nos perdoando por tudo aquilo que a gente construiu e segue repetindo com essa familiaridade deliciosa, porque repete. Independente se a minha mente consciente agora chama de Deus, vejo que está sendo prejudicial até às vezes. Minha mente consciente está vendo o que é. Só que a minha mente inconsciente, subconsciente ainda está dando utilidade para aquele evento. Então, lembra que, de novo, toda a minha explicação ela continua aqui na dualidade e parece que eu tô falando, coisas boas, coisas ruins, né? Então, se eu botar meu coração em coerência, fala disso aqui nesse livro. Esse livro é meio que um precursor do...
como ele chama? Dispenza, Joe Dispenza, pra quem gosta dele, ele fala muito disso. Se eu boto meu coração em coerência, é mais, observa a frase, é mais fácil experimentar amor, equilíbrio, alegria, gentileza, apreciação. Sentimentos, sensações, experiências de frequências elevadas. Se os meus... São todas as camadas, tá? Eu tô jogando... É porque a gente tá falando de emoção, tô botando o coração aqui na roda, tá? Mas, entrando só nesse aspecto aqui, coração e mente, se eles estão fora de coerência, é mais fácil eu baixar a vibração e experimentar medo, raiva, dúvida, dor. Agora, sua mentezinha aí, consciente, jogou de novo pra dualidade. Ai, que legal, então eu vou botar tudo em coerência. Vamos só experimentar experiências de alta vibração. Não vou mais ficar em incoerência, não vou mais experimentar coisas de baixa vibração. Eu permaneço julgando. Eita nós, né? No nosso ciclinho de sim, não quero, não quero, não gosto, afasta, gosto, aproxima. E se, esse é o questionamento de hoje, expandindo o não julgar eu. Não é que tá errado, né? Você concorda comigo que isso aqui faz todo sentido e realmente a gente trabalha para colocar as nossas todas camadas em coerência e experimentar vibrações mais elevadas. Nada tá errado, tá tudo certo. Mas eu posso ampliar minha visão, soltar, que é parte do perdoar, é soltar, parte da extensão do significado de perdoar, soltar a história que eu criei. E neste caso específico do que você tá vendo nessa tela aí agora, ó, lembra o que eu acabei de falar? O meu subconsciente olhou para essa situação de medo, raiva, dúvida, dor que eu estou experimentando hoje e viu utilidade nela. Falou, essa menina aí vai aprender uns negócios aí, tendo esse medão aí que ela tá tendo. Ela vai aprender umas coisas. E aí você venceu aquele medo. Você foi lá, mudou padrão, falou, chega disso aqui. Vou vencer, passei por cima. Essa você, depois de ter vencido a tua dificuldade, é um ser expandido. É um ser que quando revê essa dificuldade ou passa por uma nova situação que traz a mesma carga, você agora sabe lidar com leveza. Então a utilidade que seu subconsciente, seu mentor, seu anjo da guarda, X, não importa o nome que você dê, trouxe para você experimentar, foi, né? Foi de grande valia para sua expansão, tal. Tá compreendido? Só que, por que eu estou falando isso? Eu tô agora colocando valor nisso aí que a gente chamou de... que é experienciado por nós, né? Como na pele, literalmente, como vibrações baixas. Tô colocando valor nisso, então agora vamos viver então mais das vibrações baixas, porque daí eu aprendo e expando com elas. Não necessariamente, né? A gente pode passar de nível se a gente escolher, porque agora a gente já viveu o suficiente, né? E a gente pode, sim, a gente vai continuar vivendo na dualidade enquanto estivermos dentro do corpo físico. Então eu posso simplesmente levar mais leve e expandir meu conceito de perdão e não julgamento, viver com tudo mais leve. Só o fato de escolher viver mais leve, escutar o seu coração, você já botou ele em coerência, você já automaticamente, por isso que é fácil, não é difícil, botar as coisas em equilíbrio. A situação de dor, de peso tal, virá e agora eu reajo, ela não necessariamente reajo sem o amor, sem estar baseado já naquela frequência elevada que permite que a minha resposta seja de boas. Você lida com qualquer situação com mais tranquilidade e sai. Lembra de novo de Jesus, né? Chegava o maior dos perrengues. Peraí, só não vou julgar. Chega o leproso, todo mundo, ai meu Deus, sai de perto, ele vai até encostar, porque ele não tá julgando que aquele negócio, não só pelo fato real de que, eu tenho certeza que eu não vou pegar essa doença físico ali, o que estava acontecendo fisicamente, mas por todas as outras camadas. Eu não vou julgar porque essa coisa não carrega a carga nem positiva nem negativa. Então, o que a gente chamou de milagre, desde lá até hoje, a gente chama de... Ai, que lindo! Eu fui lá na cura espiritual e me curou tal. E foi... Já sabemos aqui também que quem se cura é você. A tua fé que te curou, né? Quem faz o movimento é você. Então eu posso me perdoar soltando essas histórias. Aí, essa experiência emocional, voltando lá um pouquinho no nosso rolezinho lá. Eu tive uma experiência emocional, gravou padrões físico-químicos mesmo, na memória celular, no meu cérebro, que vão influenciar o meu comportamento. Mais ou menos o que eu já falei aqui.
invariavelmente eu chamo mais do mesmo. Porque, de novo, a nossa resposta lá, depois da historinha mental que eu criei e atribuí um valor negativo ou positivo, aquilo agora, aquela história, é familiar pra mim. Então eu repito porque é familiar. A gente não gosta de, eu gosto do meu café desse jeito. Quando eu saio, eu vou vestir a calça, eu sempre ponho a perna direita primeiro. O ser humano tem, beleza, é nosso, faz parte da natureza humana. Só que aí, a partir dessa mesma natureza, a gente repete comportamentos que também estão sendo ineficientes. Pronto, já tirou a carga negativa, já chamou de ineficiente. Quando você vê desse ponto de vista, isso não está sendo muito eficiente para mim, você vai trabalhar para torná-lo eficiente. Ao invés do negativo, se tá negativo, eu crio uma barreira e eu só aumento a negatividade do rolê. Então a gente vive num looping de trazer aquela mesma experiência, né? Aí, como não poderia evitar, vamos fazer lição de casa. Eu amei porque eu peguei essa apresentação do Canva e ela já veio com essas fotos. Era um exemplo lá. Eu falei, gente, as fotos que já estavam lá já faziam todo sentido. Olha o espelho. Olha a gente olhando pro espelho, né? Então eu vou questionar com curiosidade. Ao invés de fazer o questionamento que na verdade era uma reclamação, né? Pode ser isso. Quando vier a pergunta do por que desse jeito comigo? Questiona com curiosidade. Por quê? Por que hoje? Por que agora? Por que comigo? Por que logo depois que eu fiz tal coisa que era familiar para mim, correto? Tira o peso atribuído a essas circunstâncias devido aos seus padrões antigos. Como que eu faço isso? Quebrando o padrão, que eu acabei de falar. Então, tudo aquilo que, de repente, lembra do derrubar um pouco as suas certezas? Tá tudo aí no mesmo balaio aí. Se eu começo a... É que é difícil falar essa frase sem o nosso mental carregar para aquele lado. Mas ler essa frase aí, quebrar as suas certezas, né? Derrubar as suas certezas com amor. Deixa ela entrar pelo seu coração e não pela sua cabeça. Quebrar o padrão, eu paro de repetir coisas, padrões. Pode ser do bobinho. Começa de um bobinho, só para o seu cérebro começar. É muito maravilhoso isso. Que o nosso cérebro, você dá só um primeiro degrau da escada, ele já começa a entender o segundo, terceiro, né? Nenenzinho, se deixar lá, largar sozinho, ele aprende a andar sozinho. Porque a gente tem esses mecanismos de seguir. Se eu apresento padrão não eficiente, o meu cérebro reformula em cima de padrão não eficiente. Se eu apresento padrões eficientes, meu cérebro cria essa historinha em cima de padrões eficientes. Naturalmente eleva vibração, não precisa nem ter trabalho, não dá nem trabalho. Só reforçando, não julgar, não imediatamente atribuir o valor àquela coisa. Espera, respira. Aconteceu comigo, deixa eu respirar. Hoje em dia é muito legal que vários perrengues acontecem via WhatsApp. Então dá muito pra você falar, eu tava no banheiro. O banheiro aí é 30 segundos que você tem, você não precisa responder o ser humano nos próximos 20 segundos. Respira. Só ali, respirou 10 minutos, 10 segundos no seu coração, você já deixou de atribuir essa carga que te reativou. A pessoa trouxe a informação que, dói, te derruba, porque tocou num lugar lá familiar que você tá acostumado a chamar aquilo de o famoso gatilho, né? Então, e o perdoar, estender o conceito de perdão, começa por si mesmo. Achei isso tão valioso, eu queria agradecer demais, assim, pelo chamado aqui hoje, porque foi a minha oportunidade de destrinchar este capítulo deste livro que eu tava lendo hoje. E aí, enfim, esse é o meu Instagram. Não é pra fazer propaganda, porque eu não tô vendendo nada lá, mas é pra quem quiser, depois entra lá e vamos estender essa conversa, porque aqui é o grupo de estudo e tal, quiser estender de outras formas essa conversa, fica à vontade pra mandar uma mensaginha lá também. Eu só vou descrever a prática antes, então, porque é muito fácil, e é coisa que vocês já sabem, vocês já viram com outras palavras, de outro jeito, eu já vi de outro jeito no yoga, e aqui, como a gente tá falando desse livro aqui hoje, eu falei, putz, que eficiente. Fiz hoje mesmo, antes de vir pra cá, pra qualquer coisa serve. Eu vou dar o nome e a etiqueta que eles falam aqui, tá? Mas na verdade isso daí tá em vários lugares de várias formas. Eles chamam de freeze frame, congela este quadro. Então, por exemplo, você tá numa situação, ou situação com alguém,
ou uma dor no seu corpo. Qualquer coisa que você chamar aí de negativo que ativou coisinhas em você que você não gostou. E aí, primeiro, frisa, congela essa situação aí e olha pra ela. Aí, quando eu tô fazendo isso, eu já tô tirando, o olhar já é sem essa carga aí. É um olhar a partir do coração, que é neutro, tirei a carga negativa. Por mais que tá doendo, meu coração tá batendo forte, é até um lugar difícil de fazer, porque o ideal é que você faça lá, na hora que a coisa tá acontecendo. Aí teu coração vai estar bombando, você vai estar na raiva, no medo, nananã. É essa hora aí que é bom de fazer. Você vai congelar essa situação na sua cabeça, respirar, só respirar. Aumentar a profundidade da inspiração, aumentar a expiração. Vai estar difícil de aumentar, porque vai estar doendo, vai estar com raiva, vai estar com vontade de dar porrada em alguém. É nessa hora mesmo. Respirou, só que agora vai trazer a respiração para o centro do coração, como se o coração estivesse inflando com o ar e soltando e o coração diminuindo com o ar para fora. Fiz isso. Tá lá doendo, tá difícil. Respirei. O tempo que você tiver, se tiver 2 segundos só pra fazer isso, faz em 2 segundos. Assim que eu levei a atenção pro coração, lembra, já faz uma lista de coisinhas maravilhosas. Eu tenho uma que é fabuloso. Foi a primeira vez que eu consegui fazer um handstand em cima de uma outra pessoa. Era tão fabuloso que eu fiquei tão feliz que eu não consigo esquecer essa sensação de alegria. Então pega a sua aí. Ai, foi a primeira vez que eu vi o meu neto, o sorriso do meu neto. Não precisa nem ser um evento. Pode ser o sorriso da criança que você mais ama na tua vida, de qualquer coisa, da pessoa, o teu animal, qualquer coisa maravilhosa, fabulosa. Pega essa coisa e traz a lembrança dela neste momento. Deu a raivinha, deu o gatilho, seja o que for, na situação ruim, respirou no coração, traz a lembrança dessa circunstância maravilhosa que te faz sorrir automaticamente. Você lembrou dessa coisa, você sorri. Guarda, pode até guardar uma listinha de 3, 4 delas ali, ou uma só, tanto faz. Depois que eu lembrei dessa situação, eu pergunto pro meu coração, e agora? Como que eu respondo a essa situação aí que tá acelerando meu coração, que lascou minha vida aqui, que quebrou meu carro, seja o que for, que tá doendo meu estômago, seja o que for. Pode ser da menor das bobagens ao maior dos absurdos. E agora, coração, como é que eu respondo? Acabou. Tchau. Volta para a situação. E aí, vocês principalmente que desenvolvem a intuição e tal, primordialmente essa portinha para desenvolvimento da intuição é o coração. E aí mentor vai responder, seu subconsciente vai responder, essa resposta vai vir de algum jeito. Independente se você conscientemente escutou ela ou não. Então, às vezes a gente fala, né, o famoso, não escutei, não escutou, sim. Não precisa necessariamente vir pro consciente. Então, essa é a técnicazinha que eles chamam de freeze frame. Altamente recomendada, principalmente dentro da situação cabulosa. Agora, mandem seus comentários.